Olá pessoal, tudo bom com vocês? Rapaz, hoje eu vou analisar com vocês, tá? Eu falei que iria trazer aqui uma análise a respeito de todos os textos, passagens que a pastora Nadia usou para confirmar, para provar que aquele recado que ela passou para a irmã Kátia de fato vem de Deus. Preste muita atenção nessa análise, tá? Bíblica. Eu desafio qualquer um gravar um vídeo aqui e me refutar. Faça isso, tá bom? Mas venha com a Bíblia, porque eu vou com a Bíblia. Olha só, pastora Nadir em A Unção de Elias, pessoal. Vamos analisar aqui já sem perda de tempo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe. Essa é a forma que você vai ajudar este canal. E só lembrando, se for preciso eu gravar todo dia, ou sempre que puder, um vídeo para refutar essas mentiradas que esse povo está ensinando por aí, difamando os outros, difamando, sabe? O cristianismo está sendo escandalizado por causa dessas profecias e visagens. Se for preciso eu gravar um vídeo refutando cada palavra deles, eu vou fazer. Vamos assistir aqui, que eu até gaguejei agora. Mas vamos lá, tá bom? Deve ser consequência de falar contra um ungido, não é? Vamos aqui, presta atenção comigo. Vamos ler juntos? Bora, né? vamos ler junto, Para você ficar inteirado, né, de que Deus faz obras que o homem às vezes não pode crer mesmo. Então aqui diz no capítulo 1 de 2º livro dos Reis, assim, verso 10. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então logo desceu do céu. E os consumiu, ele e os seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E este lhe falou e disse o homem de Deus: assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Elias era um bruxo ou era um profeta de Deus? Elias estava sobre a jurisdição de Deus e a autoridade de Deus, ou aqui ele fez uma bruxaria? Bom, pessoal, vocês viram aí, daqui a pouco nós vamos para a Bíblia. Ela pegou essa passagem de 2 Reis, tá? 2 Reis. E ela justificou, tá aqui, ó. Veja, Elias fez isso aqui. E ele é bruxo por isso? Isso aqui ela está querendo justificar, tá? Tudo que ela já falou. Todas as ameaças, todas as supostas profecias. Tudo isso aqui. Mas daqui a pouco nós vamos analisar e entender o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 1. Hein, senhora do canal Rosa de Sarão? E outros que me chamam de bruxa, que eu sou uma pessoa que amaldiçoa os outros. Então Elias fez aqui o quê? Me respondam. Essa aqui é a boca de Deus falando. Essa palavra não é minha, não é tua. A palavra é de Deus. Elias estava sobre uma autoridade divina ou ele estava sendo um bruxo? Pobre Elias se fosse hoje no tempo da internet. Não é mesmo? Bom, vocês ouviram aí ela justificar. Agora vamos entender, tá? Preste atenção, vamos aqui. Vamos aqui para 2 Reis. Vamos entender, vou até esperar você pausar o vídeo aí e abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, tá? 2 Reis, que nós vamos analisar e entender o que aconteceu. Vamos analisar e entender. E aí você vai ver se realmente faz sentido usar essa passagem para justificar não só essas ameaças dela, mas como outras ameaças que vêm em nome de Deus por estes profetas. Eu gosto sempre que posso, que tenho tempo, de fazer uma espécie de meio que um esboço, não é?
um esboço. Olha aqui. No verso 2, porque o versículo 1 é só depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel, beleza. No verso 2, o rei cai e fica ferido e consultou o Deus de Ecrom. No verso 3, nós temos Elias recebe uma missão. No verso 4, nós temos a consequência da atitude do rei, no verso 2, né, que é consultar o Deus de Ecrom, depois de ter caído. Aí nós temos o verso 5 a 8, o diálogo entre o rei e os mensageiros sobre o que Elias disse, porque Elias foi até o rei. No verso 9 ao 12, nós temos o seguinte: 2 vezes vai um oficial com 50 homens para levar Elias até o rei, e estes são mortos. Claro, não é o mesmo oficial, nem os mesmos 50, tá? No verso 13 ao 14, o terceiro oficial foi diferente. Eu gosto de colocar esses tópicos, porque daqui a pouco você vai entender. No verso 15, nós temos a resposta do anjo à atitude do oficial, aqui no versículo 13 e 14. E no verso 16 a 17, nós temos o cumprimento da profecia, né, da sentença, no verso 3 e 4. Agora vamos aqui por parte. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte. Meu propósito aqui não é obrigar você a acreditar em mim. O meu propósito é fazer com que você analise, com que você pense, reflita, tá? Reflita, para que você possa, por si só, tirar suas próprias conclusões, para depois não dizer assim, ele está impondo o que ele pensa. Não, eu vou ler o texto. Eu só vou ler o texto. Só vou ler o texto, gente. Tá? Uma leitura bem simples aqui para vocês entenderem. Vamos lá. No verso 2, o rei cai e fica ferido e consultou, né? Melhor aqui, deixa eu corrigir aqui. O rei cai e fica ferido e consulta o Deus de Ecrom. Olha aqui, verso 2. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Você tem aqui, o rei sofre um acidente, né? Cai da sacada do seu quarto no palácio e fica ferido. Aí a atitude do rei. Então, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. O rei cai, fica muito ferido, e envia mensageiros para consultar este Deus de Ecrom. Vamos lá, ver. Vamos lá, fala com ele, ver como é que eu vou ficar, se eu vou me recuperar. Aí em seguida, que é o versículo 3, é quando Elias recebe uma missão. Veja, verso 3. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte. Olha só, os mensageiros foram enviados para consultar o Deus de Ecrom a respeito da saúde do rei, vamos colocar assim. E aí o anjo disse, o anjo disse aqui, ó, vá encontrar-se, né, com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ou seja, o rei manda os mensageiros para conversar, né, para saber a respeito da sua melhoria. E Deus não se agradou daquela atitude e disse, Elias, vá até os mensageiros e pergunte deles se não há Deus em Israel. Por que eles têm que estar perguntando a um Deus como o rei vai ficar? Aí, preste atenção, você agora está entendendo o que está acontecendo, porque ela leu só os versículos que convém a ela. Vamos lá. Aqui no versículo 4, nós temos a consequência da atitude do rei em mandar os mensageiros consultar o Deus de Ecrom. Veja o versículo 4. Por quê? Porque o rei mandou os mensageiros consultarem o Deus de Ecrom. Por isso, assim diz o Senhor, você, o rei, né? Você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então, Deus deu uma sentença para o rei, porque ele resolveu consultar o Deus de Ecrom. E assim Elias se foi. Agora vamos para o verso 5 a 8, que é o diálogo entre o rei e os mensageiros sobre o que Elias disse. Vamos lá, verso 5. Quando os mensageiros voltaram ao rei,
ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Ou seja, por que voltaram? Aí, verso 6, eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou. Elias vai ao encontro deles e diz: vocês vão para onde? Para onde vocês estão indo? Voltem para o rei e digam: olha só, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Aí o rei pergunta. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? O rei curioso, né? Quem foi? Verso 8, eles então descrevem. Ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados. Aqui, pastor Anadir começa, só tinha que ler todo o texto, tá? Esse povo foge do contexto. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça. Aí veja o que acontece. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados, e desça fogo do céu, aliás, e desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, não aprendendo, o rei enviou outro oficial, coitado deles, outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, cadê? Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Novamente, versículo 12. Elias responde, né? Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então veja que por duas vezes foi um oficial com 50 soldados. Fogo do céu caiu. Depois foi o outro oficial com mais 50 soldados, caiu de novo. Na terceira vez, que foi um oficial com outros 50 soldados, veja a atitude, tá? A atitude. Aqui, como eu falei no verso 13 e 14, o terceiro oficial foi diferente. Veja só. Então o rei enviou, o rei teimoso, o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, veja a atitude, caiu de joelhos diante de Elias e implorou. A atitude do soldado é diferente do oficial, diferente dos outros. Caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Diferente daqueles dois que chegaram, o rei ordena que você desça. Esse aqui chega implorando de joelhos. Humildade, homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. E ele continua. Veja que tinha chegado até os ouvidos do rei, não é? Porque ele diz assim: sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais, com todos os seus soldados. Ele estava com temor. Mas agora, tenha consideração por minha vida. Veja a atitude dele. Diferente, gente. Diferente. E a atitude do soldado faz o quê? A resposta do anjo. Olha a resposta do anjo aqui no verso 15. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Gente, vocês estão vendo aqui que há toda uma história narrada. Por que aconteceu? Por que fogo desceu? Explicando tudo isso aqui. Não foi porque alguém quis processar alguém. Não foi simplesmente porque queriam prender Elias. Não. Não foi assim simplesmente por isso. Elias havia recebido de Deus uma missão. Havia uma profecia que foi dada a Elias.
Foi dada uma sentença ao rei. Gente, tem toda uma história, tá? Toda uma história. E aqui veja só. Agora vamos para o cumprimento dela. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Hebrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Note que Elias não mudou, não alterou nada. Ele está passando o recado de Deus. O recado de Deus. E aí a consequência, né? E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Então, vejam só. Essa aqui é a história de Elias. Por 2 vezes disse: se sou homem de Deus, que desça fogo, e desceu fogo consumindo. Aí beleza, aí você pode dizer assim, viu? Então, ela pode também dizer: Deus vai fazer descer fogo, porque ela disse que recebeu assim, um pouquinho da unção de Elias. Ok, vamos para o Novo Testamento? Porque no Novo Testamento, alguém ousou tocar nessa história de Elias, querendo justificar o que Elias fez. Aliás, querendo justificar uma atitude, né? Um pedido que eles fizeram para Deus. Você vai entender agora direitinho. Olha só, no Novo Testamento, nós temos aqui em Lucas, capítulo 9, eu até anotei aqui. Lucas capítulo 9, nós vamos ler 2 textos, 3 aliás. Vamos lá, Lucas 9, aqui. Versículo 53, vamos começar daqui. Mas o povo dali não o recebeu porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, depois que o povo não recebeu, né? Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Para destruí-los? Que é como Elias fez. Eu vou ler apenas aqui em Lucas. Como Elias fez, olha só. E aí, a resposta de Jesus é: voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Olha só. Se você para analisar a resposta de Jesus, se você para analisar a resposta de Jesus, ele leva eles a pensar, a analisar. Veja o que ele vai dizer aqui em seguida. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ou seja, o Filho do Homem não veio para que desça fogo sobre ninguém. Jesus ensina para eles qual o sentido da missão dele em vir à Terra. E eles deveriam aprender isso. Eles deveriam aprender isso. Não era para estar pedindo para orar para cair fogo do céu, como lá Elias fez, né? Como Elias fez. Isso aqui é uma clara citação a Elias. Muito claro. E aí, hoje a pastora Nadir pega 2 Reis capítulo 1 e quer usar para justificar suas ameaças em nome de Deus. E no Novo Testamento, interessante, né? Tiago e João perguntam: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Claramente Elias. Mas Jesus diz assim: vocês não sabem de que espírito são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ou seja, vocês não foram chamados para fazer isso. Vocês não foram chamados para isso. Porque o Filho do Homem veio aqui não para destruir, não para tacar fogo em ninguém. Ele veio para salvar. E isso deve ser passado pelos discípulos de Jesus, por todos os cristãos até os dias de hoje.
Qualquer pessoa que ora para Deus amaldiçoar alguém, que ora amaldiçoando alguém, que quer citar Elias para justificar suas loucuras, essa pessoa, para essa pessoa, é isso aqui, ó. Vocês não sabem de que espírito são. Pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, ele veio salvá-las. E aí eu pergunto para vocês. A pastora Nadia disse que tem um pouquinho da unção de Elias. Será que ela estava querendo dizer que ela pode orar e alguma coisa ruim pode acontecer com alguém? Sei lá, fogo cair? Qualquer outra coisa? Não, gente, não tenham medo. Não precisa ter medo disso. Não precisa ter medo do que a pastora Nadia fala, do que outros homens falam, dizendo eu te amaldiçoo, você está amaldiçoado. Não precisa ter medo. Porque Jesus, ele deixa claro, ele não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ele está dando um exemplo de atitude, sabe? De atitude. Quando aqui não recebeu Jesus, o povo não recebeu, né? Você pode ler os versículos anteriores. E toda vez que alguém rejeitar você, toda vez que alguém não te receber por causa do evangelho, você que se sente injustiçado por causa do evangelho, quando alguém faz isso, você não tem que amaldiçoar, você não tem que orar para cair fogo. Até porque não vai cair fogo. Pode orar à vontade, não vai. Por quê? Elias era um propósito a ser cumprido, havia toda uma narrativa, tá? É isso, preste atenção. Então você pode orar para cair fogo, você pode orar para alguém morrer, você pode orar amaldiçoando alguém, não vai acontecer. Porque você não está de acordo com a vontade de Deus, preste atenção. É por isso que a gente vê por aí tantas profecias, tanta gente dizendo vai acontecer e alguns caem nos desafios. Ora aqui para acontecer, não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, quando você for rejeitado, for perseguido por causa de Jesus, por pregar o evangelho, por anunciar as boas novas, você deve orar para amaldiçoar, você deve orar para cair fogo? Não. Não, porque se você fizer isso, você não sabe de que espírito é. A mensagem de Jesus foi essa, ele repreendeu eles duramente, olha, vocês não sabem de que espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Você que amaldiçoa as pessoas, olha, tu vai morrer se tu fizer isso. Você não sabe de que espírito é. Deus não deu autoridade para nenhum de nós fazer isso. E a pastora Nadia, depois, aqui em seguida, ela já vai citar a história de Ananias e Safira, que depois vai ficar para outro vídeo. Mas aqui eu quis explicar a história de Elias e explicar, colocar para vocês esse texto onde alguém ousou citar lá Elias, né? Vamos orar para cair fogo também, eles vão ser consumidos, Senhor. E Jesus repreendeu, dizendo, não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Isso aí não deve ser a atitude correta. Aqui há outro propósito, tá? Aqui é outro propósito. E neste propósito não inclui orar para cair fogo, não inclui amaldiçoar ninguém. Ninguém. Lembre-se que foi esse mesmo Jesus que disse, ore por quem fala mal de você, ore por quem te persegue, abençoa quem fala mal de você. E a pastora Nadia está aí soltando fogo pela boca. Ameaçando de morte. Ela disse que não ameaçou ninguém de morte. E o título do vídeo é o quê? Provocaram a própria morte. Então, não existe isso de unção de Elias. Não existe isso de unção de cair fogo. Isso é conversa fiada. Não existe. Não existe. E qualquer um que ousar citar a história de Elias, como estes dois, como Tiago e João claramente fizeram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Essa aqui é para você. Você não sabe de que espírito é. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Não esqueça desse versículo. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém, para praguejar ninguém. Você não foi chamado para esse tipo de coisa. Você foi chamado para salvar a vida dos homens, para anunciar o Evangelho.
E se for rejeitado, não amaldiçoe ninguém, abençoe. Se for perseguido, não amaldiçoe ninguém, abençoe. Se você for rejeitado, se você falar e ninguém quer ouvir, não precisa você ser agressivo, desrespeitoso, nem ofender ninguém. Simplesmente tudo bem. É o direito dela não acreditar. É isso. É isso, gente. Bom, eu gostaria que vocês comentassem aí se há alguma justificativa para a pastora Nadir dizer que existe a unção dela, né? A unção do Elias. Como você viu nos textos, eu mostrei o que aconteceu aí com Elias. E nós vimos claramente que não há base, não há fundamento nenhum para alguém estar amaldiçoando, ameaçando de morte ou dizendo que vai orar e cair fogo. Não existe. Quem faz isso está mentindo, está usando o texto bíblico lá, 1 Reis, aliás, 2 Reis, está citando outras passagens que tiveram um contexto, tiveram uma causa, estavam retratando um propósito, descrevendo alguma coisa e que não deve ser usada para justificar essas atitudes loucas. Tá? Essas são atitudes loucas ditas hoje. Pessoas que querem desejar o mal, que querem praticar o mal contra o outro e usam o nome de Deus para isso. Então, gente, eu espero que tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. A voz está falhando um pouco da respiração também, que nunca mais foi a mesma depois do Covid. Mas eu sempre vou estar gravando alguns vídeos assim mais longos, tentando explicar alguma coisa para vocês. Não foi uma pregação, apenas eu li os textos e você viu por si só, né, que não se deve fazer isso que a pastora Nadir fez. Citar Elias para justificar tudo o que ela fala, todas as suas profecias e todas as maldições que ela joga contra as pessoas. Nenhum de nós deve fazer isso. Eu vou ficando por aqui, um abração para vocês. Como eu disse, vou estar trazendo aqui recortes, refutando cada um desses argumentos, mostrando para vocês os textos que ela citou, tá? Tem aí o desafio do processo, que ela disse que quem processar ela, Deus vai quebrar a perna. Vamos ver, né, como é que funciona isso aí. E também tem o caso de Ananias e Safira que ela usou para justificar, viu? Tá aqui, ó. O cabra falou isso aqui, aconteceu isso aqui, então cuidado vocês aí. Vamos ver se é desse jeito mesmo. Vamos ver se é dessa forma mesmo. Um abração para vocês. Eu vou ficando por aqui, gente. Tchau.